Os dragões e sua forte conexão com seus montadores no mundo de Game of Thrones é um dos pontos mais fascinantes da mitologia dos Targaryen e dos Valyrianos montadores de dragão no geral. E no vídeo de hoje vamos falar de algumas das formas de se conquistar um dragão e dos perigos envolvidos neste processo. Inclusive também trazendo algumas curiosidades, falando de uma pessoa que não tem conexão com os Targaryen, não que nós saibamos, mas que conseguiu um dragão selvagem para chamar de seu. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e no vídeo de hoje a gente vai falar de algumas formas de você conquistar um dragão. Depois que eu fiz um vídeo aqui de Game of Thrones, vieram perguntar isso ali nos comentários e eu achei interessante então trazer pra vocês todas as formas que nós temos conhecidas de se montar um dragão. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também depois darem uma olhadinha nas playlists que a gente tem do mundo de Gelo e Fogo. Game of Thrones deve ser o universo que mais tem playlist aqui neste canal, então depois você dê uma olhadinha porque tem várias, tem muito conteúdo mesmo. Bom, primeiro de tudo, a forma mais comum de você herdar um dragão é através do nascimento deste dragão, é estando com ele desde o nascimento dele. Então, muitas crianças Targaryen, quando elas nascem, os pais já colocam um ovo de dragão ali com essa criança, né, para essa criança dormir junto com ele e ir se apegando. E se esse ovo chocar, sair lá de lá um dragão que terá já uma forte conexão com este bebê Targaryen. E aí os dois vão crescendo juntos e esse se torna o jeito mais comum e mais fácil, digamos assim, de você conquistar o seu dragão. Depois que o ovo chocou, basta você continuar ali próximo dele, dando os comandos desde o momento em que ele é bem filhotinho e não tem idade ainda para te atacar, para ser perigoso nem nada do tipo, até o momento que vocês criam esse laço inseparável, o laço que une um dragão e o seu montador. E a gente está falando de Targaryen porque no atual momento da obra, apenas os Targaryen são montadores de dragão, com algumas exceções que a gente vai trazer aqui também nesse vídeo. E é sempre bom lembrar também que na antiga Valíria mesmo, não eram todos os Valyrianos que conseguiam montar dragões. Por exemplo, os Velaryon, eles são Valyrianos e não montam dragões, apenas aqueles Velaryon que têm sangue Targaryen, como a Laena, por exemplo. E uma curiosidadezinha bem legal em relação a essa conexão por nascimento, é que a Rhaenyra, por exemplo, quando ela teve os filhos dela, o Lucerys e o Jacaerys, tinha muito aqueles rumores de que eles não eram filhos do Laenor Velaryon e tudo mais, né? Coisas que a gente sabe que é verdade, mas que lá o pessoal nunca teve coragem de falar propriamente dito assim. Quem teve acabou perdendo a cabeça. Uma coisa bem interessante no processo dos filhos dela é que assim, a Rhaenyra ela tava num conflito, aquele conflito que começou pequeno, mas que foi aumentando e ganhando força, e pensando nisso seria mais vantajoso para ela pegar dragões já experientes que estavam sem montadores naquele momento, para tentar fazer com que seus filhos montassem neles. Mas a Rhaenyra, ela quis dar aos filhos Targaryen dela ovos de dragão desde o comecinho para que eles pudessem treinar o seu dragão e criar esse laço desde o começo, desde o início da vida de ambos, do dragão e do montador, para mostrar que essas crianças, sendo elas filhas do Laenor ou não, elas tinham sangue Targaryen nelas, né? Então a Rhaenyra ela escolhe dragões filhotes, sabendo que numa eventual guerra isso poderia prejudicá-la. Por quê? Porque ela nunca considerou de fato uma guerra, né? Uma guerra violenta como aconteceu, as circunstâncias foram levando a isso, e até nesse momento os dragões, o Vermax, por exemplo, já estava bem crescidinho. Mas é bem legal que ela escolhe isso justamente para mostrar, ó, não importa de quem eles são filhos, o sangue Targaryen corre na veia deles e o dragão deles tá aí pra mostrar isso. Então é bem legal também essa escolha dela. A gente tem uma ligação por nascimento também, um pouquinho diferente, que é no caso da Daenerys, né? A Daenerys, ela não cresceu com essas tradições Targaryen porque na época dela, há muito tempo, os dragões já estavam extintos. Só que esses dragões, eles foram chocados num evento mágico especial ali, algo muito singular que dificilmente acontecerá de novo, né? E eles acabaram nascendo já com a Daenerys e todos eles crescendo ali sob o comando dela, aprendendo a obedecê-la. Ela também foi aprendendo a treiná-los do zero, então foi tudo muito novo ali para as duas partes, né? E uma coisa interessante aqui é que na história nunca teve um Targaryen que a gente conheceu que teve mais de um dragão para ser montado, né? Então todos os Targaryen eles montavam apenas um dragão. A vida útil do dragão ela é muito maior que a de um humano, então os dragões tiveram vários montadores, mas nenhum montador de dragão teve mais de uma montaria. O Viserys, pai da Rhaenyra, por exemplo, ele poderia ter, porque o Balerion foi montado por ele, mas morreu muito cedo para o Viserys. O Balerion já era bem velhinho, mas o Viserys ficou, sei lá, um ano com o Balerion, ele poderia ter pego outro dragão e ele não o fez.
talvez ele conseguiria, mas ele não fez por respeito, então tem essa relação mútua. Não é como se os dragões eles fossem bichos de estimação dos Targaryen, eles são muito como iguais ali, eles são vistos como iguais, eles não recebem ordens, eles fazem o que você pede por respeito a você, e você também sempre respeita eles, então é uma relação muito legal. E no caso da Daenerys também, ela chocou esses 3 ovos, os 3 dragões nasceram juntos, o Viserion, o Rhaegal e o Drogon, mas ela só montava o Drogon. Os 3 obedeciam aos comandos dela, talvez os outros 2 obedecessem o Drogon, que era o maior deles, mas os 3 obedeciam ao comando dela, só que ela nunca nem se arriscou a montar outro dragão que não fosse o Drogon. Então a gente pode ver aqui diversos casos onde um montador poderia ter mais de um dragão como montaria, mas nunca o fez. Esse exemplo também de ligação desde o nascimento, além dos filhos da Rhaenyra e da Daenerys, tem como com a Rhaenyra mesmo e a Syrax, né? A Syrax e a Rhaenyra, elas têm uma conexão fortíssima. Quando a Rhaenyra estava parindo ali, a Syrax não estava parindo, não estava colocando nenhum ovo nem nada do tipo, mas ela estava sentindo todas as dores da Rhaenyra. E com o próprio Aegon II, né, o irmão aqui da Rhaenyra, que é a outra parte, que é o rei dos verdes ali. Ele e o Sunfyre também foram criados juntos ali desde pequenininho. Esses 3 dragões que a gente tá vendo desde o começo, o Sunfyre, o Vermax e o Arrax, eles nasceram praticamente junto com os seus montadores. E uma coisa bem legal que a gente tem da relação dos dragões com os seus montadores é em relação à personalidade também. A gente pode ver que o dragão ele carrega muito da personalidade, pelo menos, do seu primeiro montador. Então no caso do Arrax, que foi aquele do final da primeira temporada de House of the Dragon, o Lucerys ele tava acuado e o Arrax também tava meio acuado, né? E pra responder a esse medo daquele momento, né, trágico contra Vhagar, o Arrax ele deu um ataque ali pra tentar fugir, pra tentar conseguir uma brecha, meio que naquela esperança de conseguir se proteger de alguma forma. A gente tem a Syrax, que assim como a Rhaenyra, ela não é tão de briga, né? Ela é muito mais uma lady ali da coroa mesmo, mas quando mexe com ela, ela fica extremamente perigosa. E nós temos, por exemplo, o Caraxes com o Daemon. O Daemon não foi o primeiro montador do Caraxes, daqui a pouco a gente chega nisso, mas eles têm essa personalidade muito perigosa e muito assustadora. Então é muito legal de ver como a personalidade do dragão, ela tá muito conectada à personalidade do seu montador, muito mais com o primeiro, é claro, mas também pode acontecer casos como o do Daemon, onde o Caraxes e eles são praticamente o mesmo ser ali em termos de personalidade. Bom, já que a gente tá falando de Caraxes, vamos falar do segundo dos 4 jeitos aqui, já comprovados em algum material relacionado a Game of Thrones, de se obter um dragão, que é com aqueles dragões que já tiveram um montador, só que agora estão sem ninguém, o seu montador morreu. Como eu já disse antes, os dragões eles têm uma vida útil muito maior do que a de um humano, então os dragões eles geralmente acabam sim ficando sem um montador. Nasceu junto com o humano, os dois cresceram juntos, só que o humano envelhece muito mais rápido, tem uma vida útil muito mais curta, então esse humano acaba morrendo por idade e o dragão continua ali. Ele nunca mais vai ser montado? Não, se você tiver coragem de se aproximar desse dragão e passar pelos testes do dragão, você conseguirá montá-lo. E uma pessoa que já mostrou essa expertise foi o Daemon Targaryen. A gente não sabe como ele conseguiu conquistar o Caraxes, porque o Caraxes é muito arredio, é muito perigoso, é muito raivoso, né? Só que uma coisa bem importante é que os dragões Targaryen, principalmente, depois a gente fala mais da relação dos Targaryen e dos dragões, que é bem legal também. Os dragões, eles respeitam o sangue Targaryen, né? Então, se você se aproxima de um dragão ali, tendo o sangue Targaryen, ele vai te respeitar. Se você se aproxima de um dragão e o dragão consegue identificar que você não é uma ameaça pra ele, ele também vai te respeitar, ele não vai atacar. A gente não vê os dragões em House of the Dragon atacando os soldados da Rhaenyra, por exemplo, né? Mas, pra você conseguir se aproximar, pra montar um dragão, você tem que ter esse sangue Targaryen, pelo menos na maior parte dos casos. A gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que não tem, mas como o dragão é um dragão selvagem, ele não necessariamente também é um dragão Targaryen. Bom, o Daemon a gente não viu como ele obteve o Caraxes, mas a gente viu a habilidade dele de se aproximar de um dragão com o Vermitor nessa cena aí. Agora um caso que a gente viu
em todos os momentos e os perigos foi do Aemond com a Vhagar. A Vhagar é o maior dragão dessa época da passagem da história na Dança dos Dragões. É um dragão que já teve diversos montadores, era um dos dragões da conquista que foi montado por Visenya Targaryen, a rainha guerreira. Então é um dragão que já tem muita história, teve montadores muito foda. Pra você conseguir se aproximar desse dragão, você tem que ter coragem. E a Vhagar, como a gente pôde ver na cena, ela fez alguns testes com o Aemond antes dele se tornar o montador dela. O primeiro dos testes foi de ver se ele tinha coragem de ficar perante a ela. Então ela dá uma rugida ali na cara dele e ele permanece ali. Uma criança, né? Permaneceu, não correu, beleza, ponto 1. E o ponto 2, o teste final, depois dela ver que ele tinha coragem de ficar perto dela, ela deixou ele montar nela. O Aemond montou e teve aquele voo absurdo, um voo onde a Vhagar usou toda a velocidade que ela ainda tinha, usou todo o perigo e suas táticas no ar, então ela subiu, ela desceu, deu aqueles rasantes e tudo mais. Por quê? Esse era o teste derradeiro. Se o Aemond sobrevivesse e continuasse nas costas da Vhagar até ela pousar, ele seria seu novo montador. Se ele caísse, ele morreria e pronto, o resto é história. Teria que vir outro Targaryen ali, outra pessoa com o sangue Targaryen para tentar montar. E uma coisa bem importante da gente pontuar é que não tem como você roubar um dragão com um montador vivo, tá? Então, por exemplo, agora que o Aemond conseguiu a Vhagar, não daria pra algum outro Targaryen chegar na Vhagar e tentar tomá-la do Aemond. O que você poderia fazer é matar o montador pra conseguir tentar tomar a montaria dele, mas isso também muito provavelmente não daria certo, porque os dragões eles criam um laço muito forte com o seu montador, e se você mata o montador desse dragão, você provavelmente seria vítima, viraria comida do dragão. É o que deveria ter acontecido com o Jon Snow, quando ele mata a Daenerys na frente do Drogon? É. Mas a gente não vai falar muito disso neste vídeo aqui, porque eu já fiz um vídeo explicando essa falha absurda que deixaram passar na última temporada de Game of Thrones. Tudo porque o George R. R. Martin não estava envolvido no projeto. Ele nunca, jamais deixaria isso acontecer. Bom, o Aemond passou nos testes e se tornou o montador da Vhagar. A Meleys e a Rhaenys, elas tiveram essa relação e elas têm agora a conexão mais forte de toda a Dança dos Dragões. O Daemon e o Caraxes também têm uma conexão fortíssima. E um outro exemplo disso aqui que acontece em Game of Thrones, não em House of the Dragon, é com o Jon Snow. O Jon Snow conseguiu se aproximar dos dragões da Daenerys porque ele não era um inimigo. Então o Tyrion também conseguiu, não necessariamente o Tyrion tem sangue Targaryen, mas talvez ele tenha, a gente falou disso aqui também nesse vídeo de teoria que é bem legal. Então aí beleza, e o Jon conseguiu montar o Rhaegal por quê? Porque ele tem o sangue Targaryen, então aí ele já pôde também montá-lo, e porque a Daenerys respeita, o Drogon respeita, eles conseguiram sentir aí toda essa conexão. Os dragões eles são seres inteligentes, né? A gente tem que sempre lembrar disso. E uma coisa simbólica que não influenciou em nada em tudo isso que eu já falei aqui, mas que é legal da gente ver um detalhezinho aí, é que o Rhaegal foi homenageado, né, o nome dele é em homenagem ao Rhaegar Targaryen, que é pai do Jon Snow. Então é um detalhezinho bem legal o Jon montar logo no dragão que tem o nome em homenagem ao pai dele, um pai que ele nunca conheceu. E agora vamos falar aqui de um exemplo muito singular, um exemplo de uma personagem que não é Targaryen, mas é uma personagem que vai aparecer provavelmente na segunda temporada de House of the Dragon. Então se você não quiser spoiler, para esse vídeo agora, e aí quando acabar a parte dela eu faço assim pra você, você pode voltar a assistir. Também vou colocar um capítulo aqui no vídeo e você já pode pular pro próximo estilo de se domar um dragão. E aqui nós estamos falando da Urtigas e do dragão Roubo-Ovelha. O dragão Roubo-Ovelha é um dos 3 dragões selvagens, ou seja, um dos 3 dragões que não é um dos dragões Targaryen que vive em Westeros. E essa dragão é um dragão muito arredio também, dragão selvagem é mais perigoso ainda. O nome dela você deve imaginar, porque ela adorava comer ovelhas, né? Então, era um dragão que até quando os Targaryen eles começam a juntar aquelas sementes para tentar conseguir mais montadores de dragão, ela estava ali no meio desses dragões a serem montados, só que ninguém nunca conseguiu montar a Roubo-Ovelha. Nenhum dos 3 dragões selvagens foram montados, com exceção deste aqui, né? Porque foi um caso muito singular, e os outros 2 eles não foram montaria de ninguém, eles acabaram ali se envolvendo na Dança dos Dragões bem pouquinho mesmo, né? Mas nós tivemos aqui diversas sementes, pessoas com sangue Targaryen correndo em suas veias, tentando montar esse dragão selvagem, sem sucesso nenhum, sendo atacados inclusive. Só que uma garotinha chamada Urtigas conseguiu montar esse dragão de uma forma muito criativa e persistente. Ela levava uma ovelhinha para Roubo-Ovelha todos os dias, até o dia em que esse dragão criou uma confiança imensa com ela e deixou ela montar em suas costas. Então, neste momento, Urtigas conseguiu se tornar montadora de dragão, na persistência, alimentando o dragão dia após dia, até gerar toda essa confiança.
Já disse aqui, os dragões selvagens, eles não necessariamente são dragões Targaryen, então eles não necessariamente têm esse respeito pelo sangue Targaryen e essa conexão, né? E o único caso mais comprovado disso é o Canibal, que é o maior dragão selvagem de todos, um dragão que provavelmente estava em Westeros antes mesmo dos Targaryen chegarem em Westeros, teria um dragão bem velho mesmo. Em relação aos outros dois, a gente não sabe, mas é muito provável que eles tenham sim uma relação com os dragões Targaryen, porque eles existem em Westeros depois que os dragões Targaryen vieram, né? Então é mais provável que eles tenham conexão do que não, mas não é necessário. E como eles cresceram como dragões selvagens, muito provavelmente também é por isso que eles podem ser montados por personagens que não tenham esse sangue, mas nunca se sabe, né? Os Targaryen saem fazendo sexo pra todo canto aí, então Ortigas pode ter alguma pitada de sangue Targaryen também, algo que provavelmente nunca será confirmado ou negado. E agora vamos passar para o último dos estilos já mostrados em alguma produção do mundo de Game of Thrones, o controle através de magia. Esse é um estilo que a gente só viu na série, então ainda não se tornou canônico para os livros, porque os livros do George R. R. Martin não chegaram neste momento, e é com o Rei da Noite matando o Viserion, um dos 3 dragões da Daenerys. Ali, não conquistou um dragão. Ele não conquistou um dragão, né? Um jeito um pouquinho diferente ali. Ele simplesmente matou um dragão e, usando as habilidades dele, ele conseguiu reanimar esse dragão e montá-lo através da sua magia. Só que eu não sei se o Martin vai seguir por esse caminho nos livros, porque os dragões, eles também são criaturas mágicas extremamente poderosas. Então pode ser até que esse primeiro momento aconteça, que o Rei da Noite consiga matar um dos dragões da Daenerys e reanimá-lo para se tornar o montador desse dragão, mas esse dragão, acredito eu, conseguiria ter uma certa resistência a essa magia. Provavelmente, ao ver os outros dragões da Daenerys, teria uma conexão e conseguiria voltar pro lado dela, porque os dragões, eles realmente são criaturas mágicas absurdas, eles têm uma magia, uma conexão com a magia do mundo também muito forte, tanto que é falado na série que quando os dragões da Daenerys nasceram, a magia aumentou, né? A magia ficou mais forte neste mundo. Então nós temos esses 4 tipos de como se domar um dragão. O primeiro é no nascimento, você, bebezinho ainda, é colocado um ovo ali no seu berço, você vai crescendo com esse ovo choca, sai de lá um dragão que vai crescer do seu lado até o momento em que vocês vão ter uma conexão extremamente inseparável. A personalidade dos dragões e dos montadores também conversa muito. O segundo tipo, que é com um dragão que já teve um montador, você chega na cara e na coragem e no sangue Targaryen, é claro, e aí consegue obter a confiança deste dragão e se torna o seu novo montador. O terceiro é o da Ortigas, na base da insistência e da coragem também, levando uma ovelhinha por dia lá pro Robovelha, conseguiu a confiança deste dragão selvagem e montá-lo. E o último é o que o Rei da Noite fez com o Viserion, tudo através de magia, não teve nenhuma habilidade ali, persistência, coragem nem nada do tipo, teve muita força e uma magia também extremamente poderosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal e manda para seus amigos também que querem saber de outras formas. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.